Como será que a gente percebe o tempo, né? A gente pensa nele como uma flecha, sempre indo do passado para o futuro, ou será que tem voltas, tipo aqueles domingos que parecem se repetir? E se de repente a gente pudesse dar uma espiada no que vem aí? Olha, essas perguntas dão o tom da nossa conversa hoje. A gente vai mergulhar numa análise do Carlos São Paulo sobre um conto do Ted Chiang, História da Sua Vida, que, para quem não ligou o nome à pessoa, é a história que inspirou o filme A Chegada, sabe? O artigo começa justamente falando dessa nossa sensação dupla com o tempo. Por um lado, a gente sente ele passando, né? Na pele, nas memórias, no envelhecimento, mas por outras vezes bate aquela sensação de ciclo, de repetição. E aí o artigo joga a pergunta: e se fosse possível ver o futuro, assim como a gente lembra do passado? Então nosso objetivo aqui é explorar essa ponte que o texto faz. Ficção científica, física, linguística e até, olha só, a psicologia junguiana. Como que a língua que a gente fala pode, mudar a nossa cabeça. E o que isso tem a ver com o livre-arbítrio, com encarar o desconhecido. Ok, vamos abrir essa caixa começando pela história dos alienígenas. Só um parêntese rápido, que o artigo do Carlos São Paulo traz sobre o autor, o Ted Chiang. É interessante. Ele menciona que o Chiang vê na ciência, na matemática, uma beleza quase religiosa, sabe? Uma capacidade de inspirar admiração. Acho que isso ajuda a gente a pegar o espírito da coisa toda. Boa lembrança, é verdade. Então, a história. Chegam naves alienígenas, imagina, né? Pânico, curiosidade, o mundo todo parado. E o desafio principal: como falar com eles? Aí que entra a doutora Louise Banks. Ela é uma linguista, genial, e é chamada para essa tarefa, que parece impossível. E a linguística aqui não é só um detalhe, né? É o centro de tudo. O artigo explora isso muito bem, conectando a experiência da Banks com a famosa hipótese do relativismo linguístico. Sapir-Whorf, né? A ideia básica é que a língua não só descreve o mundo, ela também molda como a gente pensa sobre ele, a nossa percepção da realidade mesmo. Espera aí, mas essa ideia de que aprender uma língua nova pode literalmente mudar a percepção do tempo, isso é bem radical, não? Como o artigo explica isso? É radical, sim. A hipótese sugere isso mesmo. A estrutura da linguagem, gramática, vocabulário, influencia a cognição. Pensa assim, como o artigo sugere, né? Se uma língua não tivesse, palavras claras para passado ou futuro, como seria planejar? Ou sentir remorso? Ia mudar tudo. E a história leva essa ideia ao limite com os alienígenas, os heptápodes. O artigo até menciona o mito da Torre de Babel, né? Talvez como uma metáfora dessa barreira de compreensão que as línguas podem criar. O que é fascinante aqui é pensar na linguagem como uma chave, sabe? Que abre ou fecha portas para jeitos totalmente diferentes de ver o mundo. Entendi. Faz sentido. E esses heptápodes, chamados assim por causa dos 7 membros, né? Eles são o exemplo máximo dessa diferença toda. O artigo descreve que não é só a aparência deles que é estranha. O ponto-chave mesmo é como eles percebem o tempo. Para eles, não tem essa linha reta que a gente conhece. É tudo simultâneo. Um grande agora. Passado, presente e futuro, tudo junto. E a linguagem deles, principalmente a escrita, reflete isso. Não é linear, não é sequencial como a nossa. É um contraste direto com a nossa consciência, que é sequencial. A causa B, que vai causar C. A gente vive nessa cadeia, né? Já os heptápodes, segundo essa análise do conto, teriam uma consciência simultânea. Eles não veem só a causa e o efeito. Eles percebem, logo de cara, o propósito maior que liga tudo. O início e o fim ao mesmo tempo. E aí a coisa começa a ficar realmente interessante, para não dizer maluca. Conforme a doutora Banks vai decifrando, aprendendo a língua deles, alguma coisa muda nela. Ela começa a absorver essa visão de mundo, essa percepção do tempo diferente. E o resultado? Ela passa a ter vislumbres do próprio futuro. Não como uma adivinhação, mas quase como uma memória do que ainda vai acontecer. É isso. Exatamente isso. E aí a gente cai direto no conflito central que o artigo do Carlos São Paulo detalha tão bem.
Porque a Banks não vê um futuro qualquer, né? Ela vê que vai ter uma filha que ela vai amar profundamente, mas ela também vê que essa filha vai morrer jovem. E mais, ela sabe que o relacionamento dela com o pai da menina, o futuro marido, vai acabar, justamente por causa dessa dor toda. A questão que o artigo levanta é brutal, né? Se você soubesse de antemão que um caminho te leva para um sofrimento imenso, o que você faria? Como fica o tal do livre-arbítrio se o roteiro da sua vida já aparece escrito e você, já leu o final? Nossa, é pesado mesmo. E o artigo explora a escolha dela, né? Mesmo sabendo da tragédia, ela decide ter a filha, decide viver aquele relacionamento. Mas por quê? O texto sugere que talvez seja por um desejo assim avassalador de viver cada segundo com a filha, de colecionar aquelas memórias mesmo sabendo que serão poucas. É uma ideia de virar o livre-arbítrio de ponta cabeça, né? Em vez de usar para mudar o futuro, ela usa para abraçar esse futuro, para dizer sim para a jornada completa, com a alegria e a dor que ela já sabe que vem junto. É como escolher participar da peça mesmo já sabendo o final. É uma perspectiva muito forte sobre livre-arbítrio, sem dúvida. E o interessante é que o artigo não para na ficção, ele começa a traçar paralelos com histórias do mundo real que meio que flertam com essa ideia de saber o futuro. Menciona aqueles exemplos clássicos, sabe? O sonho do Abraham Lincoln sobre o próprio assassinato, pouco antes de acontecer, ou um sonho do presidente Roosevelt sobre um bombardeio aéreo que teria sido antes de Pearl Harbor. São casos conhecidos. Sim, eu lembro desses casos. Mas o próprio artigo coloca um pé atrás da ciência com isso, né? Quer dizer, como é que se testa isso? Premonição em laboratório? Como medir, controlar, repetir essas coisas que são tão subjetivas? Parece um beco sem saída para a ciência tradicional. Com certeza. A ciência, como a gente conhece, tem muita dificuldade com isso, não encaixa no método. E é nesse ponto que o artigo introduz um conceito lá da psicologia analítica do Carl Jung, a sincronicidade. Jung usou esse termo para falar daquelas coincidências que parecem significativas demais para serem só acaso, sabe? Uma conexão meio misteriosa, sem uma causa óbvia, entre algo da nossa mente, um pensamento, um sonho, uma intuição, e um evento lá fora, no mundo real. É como se, às vezes, a nossa psique e a realidade entrassem numa sintonia fina, difícil de explicar pela lógica normal. Então essas sincronicidades poderiam ser uma pista de que talvez a nossa mente não funcione só nessa linha reta do tempo que a gente pensa? É uma das interpretações que o artigo explora, sim, fazendo essa ponte com Jung. A ideia é que talvez o nosso inconsciente, essa parte mais funda da mente que a gente não controla conscientemente, opere de um jeito diferente, um jeito não linear. Mais parecido com os heptápodes nesse sentido. Um lugar onde passado, presente e futuro talvez não sejam tão separados assim. Onde um pode de alguma forma influenciar o outro de maneiras que a gente nem imagina. O texto até levanta umas hipóteses bem instigantes, tipo, será que uma intenção futura, mesmo que inconsciente, poderia sutilmente alterar probabilidades no presente? Ou o próprio exemplo da psicoterapia. Quando você mexe no passado, ressignifica memórias, o objetivo é justamente mudar o futuro da pessoa, né? Mas o artigo faz um alerta importante também. É preciso diferenciar essas intuições genuínas ou sincronicidades de simples projeções de conflitos internos, de neuroses. Nem todo pressentimento vem dessa conexão mais profunda com a realidade, claro. Entendi. Então, o que tudo isso significa no fim das contas? Parece que a gente está falando de camadas diferentes da realidade e da nossa própria mente operando juntas. Exatamente. E aí a gente chega no grande paralelo que o artigo constrói no final, que eu acho muito interessante. A dificuldade que os humanos têm na história para entender os heptápodes, esses seres tão estranhos, né? Ela funciona como um espelho da nossa própria dificuldade em lidar com o outro no mundo, o diferente, o estrangeiro, quem pensa diferente. Mas, talvez ainda mais fundo, reflete a dificuldade em lidar com o outro que existe dentro da gente, o nosso próprio inconsciente. O texto até toca naquela tensão clássica. Ou a gente encontra o diferente com amor, buscando entender, conectar, ou a gente vai com poder e medo, que só servem para separar,
para criar muros. Nossa, faz muito sentido essa analogia. Então, o artigo está sugerindo que o trabalho de entender nosso inconsciente é meio parecido com o da doutora Banks tentando decifrar a língua alienígena. É isso? Precisamente. O artigo usa a figura do analista na psicoterapia junguiana como alguém que faz esse papel de tradutor, de certa forma. Ajudar a pessoa a decifrar a linguagem do inconsciente, que tem regras próprias, né? Muitas vezes não segue a lógica ou a linearidade da nossa consciência do dia a dia. É um processo de tentar integrar esse território desconhecido que a gente carrega dentro de nós. Ok, então, para a gente amarrar os pontos essenciais da nossa conversa, que partiu da análise do Carlos São Paulo sobre a história da sua vida. A gente viu como a ficção pode fazer a gente questionar nossa percepção do tempo, né? Como a linguagem pode ser essa chave que abre ou fecha jeitos de pensar, e como isso tudo bate na questão do livre-arbítrio quando a gente se depara com um futuro que parece conhecido, como no dilema da doutora Banks. E aí conectamos isso com ideias da psicologia como a sincronicidade e a possibilidade de um inconsciente que talvez opere fora do tempo linear. A imagem final que o artigo deixa é essa da vida como uma peça, talvez com um roteiro parcialmente conhecido, e que é uma mistura inevitável de alegrias e dores. E ressaltar é que talvez ao entender melhor esses fenômenos como a sincronicidade, ou ao nos tornarmos mais conscientes da linguagem do nosso próprio inconsciente, a gente possa encarar nosso destino de uma forma mais desperta, como a doutora Banks fez. Se a gente conectar isso ao quadro geral. A questão não seria tentar fugir do roteiro, entende? Mas escolher como a gente vai caminhar por ele, mesmo sabendo das pedras no caminho. É um confronto direto com o nosso livre-arbítrio, sim, mas num sentido de afirmação, de abraçar a experiência, não de negação ou fuga. E isso me deixa como uma última provocação aqui que brota dessa ideia toda. Se o inconsciente talvez não siga o nosso relógio, e se, como o artigo sugere, intenções futuras podem ter algum tipo de eco no presente, será que focar a nossa consciência num propósito futuro de um jeito mais parecido com a visão dos heptápodes, que percebiam o pra quê das coisas, será que isso poderia, de alguma forma, alterar a nossa experiência dessa peça da vida que vai se desenrolando? Fica aí a reflexão, né? Como será que a nossa perspectiva do tempo e a nossa intenção acabam interagindo com aquilo que a gente chama de destino?